Olha! Que vida, hein? A senhora, a gente acabou, a gente podia fazer isso agora. Oi? O que a gente vai fazer esse filme? Eu vou fazer revisão hoje com vocês. Vai lá na secretaria, que eu acho que Jéssica tá lá. Aí disse a ela que a professora Josi vai dar aula de português agora no 8º ano. Aí ela tá perguntando se você vai lá dar o aviso. Aí pergunta se ela vem aqui dar um aviso. Ela sabe o que é. Quanto segredo. É. Vou aqui responder, André. Bom dia, gente. Eu só terminaria de acertar aqui umas coisinhas que eu já começo com vocês. Eu vou fazer a aula de revisão com vocês hoje. A Pro hoje não, Bia hoje não vai estar com vocês. Aí eu vou começar hoje revisão. E ela já preparou a avaliação de vocês e ele viu o assunto. E hoje a gente vai revisar os porquês, já que tem uma aula só. Vou deixar os assuntos mais densos para a próxima aula, porque aí vocês têm 2 amanhã. E amanhã a gente vê os assuntos das orações adverbiais. E hoje a gente vê o assunto dos porquês. Preparei umas coisas bem legais para a gente fazer. Brenda não veio hoje? Está em casa. Posso cantar aqui? Pode. Acho que o som, deixa eu ver se o som está mais melhor você usar o som saindo. Tá todo mundo aí? Pode falar assim, Augusto, só no microfone assim. E o som? Gente, alguém fala alguma coisa para mim, para eu saber se vocês estão ouvindo? Oi! Legal. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, não sei se vocês têm acompanhado, mas a nossa professora de português, a professora Beatriz, estava grávida, certo? Vocês já sabiam disso, né? Então, anteontem, nós tivemos uma notícia muito, muito triste. Anteontem não, foi ontem mesmo, né? Que nos deixou todos aqui consternados. Ela lutou bastante, mas, infelizmente, ela estava tendo algumas febres e a bebê dela, Vitória, não resistiu. Então, a professora Bia, ela vai ficar afastada, né, por um tempo, para cuidar mesmo desses processos, para que ela possa se restabelecer. Foi um momento muito difícil para ela. Talvez vocês que estão acompanhando, vocês sabem que é uma luta da professora Bia já há uns 4 anos, para que ela pudesse ter esse bebê, né? E o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir, caso vocês queiram enviar alguma coisa para a professora Bia, se quiserem enviar, vocês podem enviar para o colégio, que seja um recado, que seja um apoio, que seja um cartão, qualquer coisa. Se vocês quiserem enviar para o colégio, nós vamos dar um jeito de entregar a ela. Se vocês tiverem o contato pessoal da professora Bia, eu peço que vocês deem um tempo e não enviem nada para a professora. Nem essa semana, nem a semana que vem, porque ela ainda está de luto, certo? E assim,
a gente entende que esse é um processo muito doloroso, gente. Só quem tem filhos entende. E eu imagino vocês que estão junto com ela, talvez entendam quanto deve ser difícil para ela. Então, se quiserem enviar um contato, né, uma mensagem para ela, esperem um tempinho para enviar, para conversar com ela, tá? Nesse meio tempo, a professora Josi estará com vocês. Então, hoje vocês têm aula, né, de língua portuguesa. Amanhã tem? Amanhã também tem aula de língua portuguesa. Eu vou pedir para vocês pegarem todas as dúvidas de vocês e ajudarem a professora Josi nesse momento, tá? A professora Josi também vai fechar o bimestre conosco, tá? Nós não vamos, de forma alguma, chamar a professora Bia nesse momento. Tudo bem, gente? Para nada, nem para tirar dúvida. Se estiverem com dúvida, acionem a professora Josi. Se estiverem com dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Nós vamos tentar resolver. O que ela nos pediu e pediu a todos vocês foi ajuda, né? Ajuda nesse momento. O que não dá nem para falar nada, né? É dizer que nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta disso. Então, eu peço a vocês esse movimento, esse apoio aqui para que a gente possa fechar esse bimestre, tá? E eu peço a vocês que se tiverem algo a falar ou a passar de mensagem para a professora, vocês podem fazer sem problema nenhum. Então, ou por intermédio do colégio, ou aguardando mesmo essa fase, tá? Vamos esperar essa semana, vamos esperar a semana que vem. Se tiver que mandar alguma coisa no contato pessoal dela, então, na outra semana. Tudo bem, gente? Pode ser assim? Então, tá bom. Eu vou deixar agora a professora Josi, tá? Com vocês. E qualquer dúvida, então entre em contato conosco, tá bom? Fiquem com Deus. Boa aula. Ok, Isa. Gente, é até complicado, né, voltar depois de uma notícia dessa. Mas eu não sei se vocês conseguiram terminar todo... Eu sei que vocês estavam no CA de produção de texto, não foi isso? Eu estava finalizando. Eu não lembro bem se vocês conseguiram chegar até o finalzinho mesmo dele. Vocês podem ver para mim, para me ajudar nesse sentido. Eu acho que se a gente já estava em produção de texto. Foi. Eu acho, não sei se vocês chegaram à parte 2. Chegaram à parte 2? Não, acho que não. Porque eu lembro que a gente chegou a fazer até o mapa mental com ela, não foi que ela montou o mapa e vocês escolheram o tema. Acho que a gente parou na página 17. Ok. Mapas mentais. Eu lembro disso. Fez até, acho que fez também a 20 e 21. Não? Porque eu lembro dela ter usado um espaço para vocês fazerem um mapa. Mas deixa eu ver aqui, porque eu comecei a preparar uma revisão sobre os assuntos de vocês. A gente vai falar hoje sobre os porquês. Mas deixa eu ver aqui, porque o tema do capítulo 2 é petição. Fala de petição. Então, só para contextualizar, porque hoje eu não vou ficar muito no CA de produção de texto,
Mas uma petição, ela nasce de algo que é pensado para a comunidade, para todos, né? Não é um texto... Isso. Só que aí... Isso, André. Só que aí a petição não é com a visão do individualismo, e sim do todo. Então, geralmente é um texto, é claro que formal, escrito na norma padrão da língua portuguesa, e como o André bem colocou aqui, pode-se também colocar assinaturas das pessoas que estão envolvidas naquela petição para dar mais força. Também é um texto que tem caráter argumentativo, porque se eu estou pedindo algo, eu tenho que mostrar por que essa coisa está sendo pedida. E deixa eu ver mais, porque tem algumas páginas que falam sobre a petição. Aí mostra aqui o destinatário, que geralmente, como é feito para um cargo, tem que ter o pronome de tratamento adequado, Vossa Excelência. Parece muito, a estrutura dele parece um pouco com a carta, só que aí vai vir os autores da petição lá no começo. Se vocês verem aí na página 28 do livro de produção de texto, vai ter ao excelentíssimo senhor subprefeito, e depois ele coloca o lugar de onde é, os cidadãos abaixo assinados. Então, ele vai mostrar quem está pedindo. 28, eu estou só falando aqui rapidinho, porque eu vou voltar para o assunto dos porquês. E daí ele vai falar qual é o objetivo da petição, vai falar o que é que eles estão pedindo, por que eles estão pedindo, e depois vem as justificativas. Vão ver aí os motivos para que essa petição seja atendida. Por exemplo, uma rua que não é pavimentada, então a comunidade pode se juntar para pedir essa pavimentação, ou também se tiver problema com iluminação ou com esgoto, sempre coisas que vão envolver, e que envolvem várias. Isso, a comunidade. E, por último, vem uma conclusão e a data também lá no final. Tem um exemplo aqui na página 28. Deixa eu ver um outro assunto que eu quero só comentar com vocês, que é o assunto da página 39. Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui o... Cadê? Deixa eu voltar aqui. O que tem, gente, na página 39, que fala sobre rimas. Alguns poemas, eles trabalham com rima, né? Nem todos, porque a gente, depois, quando começou o modernismo, quebrou muito essa ideia de que poema tinha que ser rimado. Mas, falando sobre rima, há alguns tipos de rima. E Sora, Oi. o meu Zoom travou, eu caí da aula e voltei. Eu perdi tudo que você disse. O meu foi a mesma coisa. Ah, foi? Pareceu como se minha Eu internet também. tivesse caído. A câmera de todo mundo ficou travada e a minha ficou normal. Ah, entendi. Eu estava falando sobre o gênero textual petição. A gente comentou aqui que é um texto que trabalha o desejo de uma comunidade. E aí tem toda a estrutura que vem o destinatário com o pronome de tratamento adequado. Depois vem o nome das pessoas que estão ali envolvidas na petição. Ele coloca nós, cidadãos, ou os cidadãos, né? Porque geralmente é um texto escrito em terceira pessoa. E aí tem que justificar, também é um texto argumentativo, eu preciso dizer por que aquilo tem que ser feito. E no final vem a data, e posteriormente, eles não mostram aqui, mas as assinaturas. E geralmente, ao lado das assinaturas, eles pedem um número do documento, para dizer que realmente aquilo é uma pessoa real e não algo inventado, né? Na página 39, gente, olha que interessante, eu adoro esse assunto de rima. Nós temos 3 tipos de rima, que são a alternada,
a emparelhada e tem a interpolada. Acho que é assim o nome dela. Ó, a alternada, por exemplo, aqui, ó. O instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola, é simplesmente, doutor, um violão. Então, para a gente saber onde estão as rimas, nós usamos as letras para começar A e B. Tá? Então, na primeira aqui, deixa eu tentar colocar aqui a letra. Na primeira, nós sempre começamos com um A, né? Um A maiúsculo. Aí nós vamos procurar agora. Esse primeiro verso combina com qual outro verso dessa estrofe? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro ou com o quarto verso? Com o terceiro. A Agatha disse aqui com o terceiro. Então, eu coloco o A também ao lado. Aí vamos agora, contravenção. Contravenção, eu vou colocar B. Mudou o tipo de rima, eu já uso outra letra. B. Aí, contravenção combina rima com violão. Então, eu coloco novamente B. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma rima que se chama alternada. Porque vai ter A, B, A e B. Isso aqui vai se repetir por todo o poema. Só que o que acontece vai continuar usando A e B até o final. Se eu tivesse na mesma estrofe, digamos, A e B, mas o terceiro fosse uma outra rima, eu já teria que colocar a letra C para fazer essa observação. Mas aqui vai ficar A, B, A e B. Na outra você vai ver a mesma coisa, ó, verdade combina com sensibilidade e cidadão com solidão, tá? Se eu tivesse a rima, por exemplo, arrola e pistola, um abaixo do outro, já seria emparelhada, tá? Agrupado. E a outra é quando eu tenho a primeira que rima com a última e as duas do meio rimam entre si. Então, nós temos 3 tipos de rima. Depois a gente volta para fazer algumas atividades de produção de texto. Vou colocar também para vocês fazerem algumas coisas em casa. Eu quero só que vocês observem aqui o tipo de rima que aparece diferente. Deixa eu limpar aqui. Na continuação do poema, na última página aqui, esse poema, ó, se você for perceber, olha o que acontece. Nós temos verso, autuação, perverso e violão. A rima vai ser parecida com o primeiro, A, B, A e B. Só que lá no finalzinho, quando nós temos a terceira estrofe, ele muda agora de 4 versos para 3 versos. Então, nós vamos usar letras diferentes. Nós vamos usar agora a letra C e a letra D. Cada vez que aparece um final diferente, nós usamos letras diferentes também. Então, você vê aqui, ó, verso, perverso, imerso, universo. Então, estão bem parecidas. Só que quando chega na terceira estrofe, já tem um final diferente, ó. Deshoras, transviada, sonoras. Então, se aparece um som diferente, eu uso também uma letra diferente, tá? Depois nós podemos voltar para esses assuntos aqui de produção de texto, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os porquês. Eu vou mostrar para vocês uma música que eu achei bem legal para decorar os porquês. É uma paródia, achei muito interessante. Vejam que... Calma. Deixa...
aprendeu. Pare de dizer porque aí esse truque não te pertence mais. Só nas redes sociais, só nas redes sociais. Pare de dizer porque aí esse truque não te pertence mais. Só nas redes sociais, só nas redes sociais. Aprendeu, Anne? Marcele? Isso aí. Ó, então elas falam aí bem, de forma bem resumida, né, os tipos de porquês e seus... Não é? Deixa eu... Não. Vocês estão me ouvindo que está em casa? Sim, senhora. Ah, ok. Sim. Então, gente, aquela musiquinha ela vai mostrar um pouquinho o uso dos porquês de forma bem dinâmica, né? E eu achei interessante quando ele diz, ó, esse truque de PQ não pertence mais, só nas redes sociais, porque eu já acabei pegando a pessoa escrevendo redação e o costume da rede social acabou indo lá para o texto usando PQ, então tem que ter bastante cuidado com isso. Eu separei para vocês um joguinho que tem no livro do 6º ano, porque eles também veem os porquês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, os porquês são considerados palavras homófonas. O que é que significa? Elas têm o mesmo som, né? O som é igual. Tanto se eu falar para você, complete com os porquês, e eu ficar falando cada frase o porquê, você não vai saber qual o porquê que eu estou... A forma gráfica, né, da palavra. Então, esse joguinho ele é assim. Tem aqui um áudio, a pessoa fala uma frase com o porquê, e tem as 4 opções em cima. E aí vocês vão falar qual é o porquê que se encaixa para a frase. Então, olha a primeira. Eu posso colocar 2 vezes para vocês ouvirem. O português tem 4 grafias diferentes para o porquê. O português tem 4 grafias diferentes para o porquê. O português tem 4 grafias diferentes para o porquê. E aí, qual é o porquê que vocês acham que se encaixa aqui? O português tem 4 formas diferentes para o porquê. Eu acho que é aquele separado com acento. Aqui falaram separado com acento. Se for ele se encaixa aqui. Se não for, ele volta. Não é. Porque separado sem acento. Vamos ver se ele se encaixa. Não. Porque junto sem acento. Antes, olha como fala aqui, ó. O português tem 4 grafias diferentes para o porquê. Antes da palavra porquê aparece um artigo, é porque ele tem função de substantivo. E os substantivos são acompanhados de artigo, né? O menino, a menina, o porquê. Então, o porquê tem que ser junto e com acento. Isso acontece porque cada um deles tem um uso específico. Isso acontece porque cada um deles tem um uso específico. Porque junto sem acento. E aí, qual é o porquê dessa vez? Você respondeu, Pedro? Porque junto. Porque junto, acento. sem acento ou com acento? Porque junto sem acento. Vamos ver se ele se encaixa. Isso. Então, aqui ela dá uma justificativa, né? É uma justificativa. Isso acontece porque... Então, para justificativa, para explicação, tem o mesmo significado depois, que é uma explicativa,
nós usamos porque junto. Vamos para a terceira. Por exemplo, ao final da pergunta, sempre se usa por quê. Por exemplo, ao final da pergunta, sempre se usa por quê. Porque junto e sem acento? Junto e sem acento no final da frase. Aqui estão falando E aí? Final de frase. Ah, não, porque junto e sem acento é para justificar o que você tinha falado. Ah, meu Deus, eu fiquei confusa. Vamos lá, vou falar aqui um pouquinho para vocês relembrarem. Porque separado e sem acento, ele é o que tem mais usos. Eu posso usar ele para pergunta direta, que é quando eu uso no começo da frase, é uma pergunta, na interrogação no final. Pode ser para uma pergunta indireta, quando eu digo, eu gostaria de saber por que você faltou. Isso ainda continua sendo uma pergunta, eu uso separado e sem acento. Também com o sentido de pelo qual ou pela qual, essa é a estrada porque andamos, então é pela qual andamos, é o porquê separado. Então, ele é o que tem mais usos. Já o porquê junto e com acento, eu acabei de falar, tem que ter um artigo antes dele. Pode ser o O, pode ser um, pode ser me diga o porquê, ele tem um porquê, O ou um, que é artigo. Os porquês, se for para plural. O separado com acento, só em final de frase. Ele tem que ter um sinal de pontuação perto dele para ele ser separado com acento. E o porquê junto, vocês já falaram aí sem acento, que é para explicação. Ele faz parte das orações coordenadas explicativas. Aí aqui, a Agatha falou separado com acento, vamos ver se encaixa. Isso. Olha, repete a frase, ó. Por exemplo, ao final da pergunta, sempre se usa por quê. É esse aqui. Vamos para... Já em começo de perguntas é por quê. Essa mesma forma, por quê, pode ser usada em frases que deixam subentendidas as palavras motivo ou razão. Já em começo de perguntas é por quê. Essa mesma forma, por quê, pode ser usada em frases que deixam subentendidas as palavras motivo ou razão. Começo de pergunta, deixa eu ver aqui. Separado sem acento, falaram aqui. Exatamente. Separado sem acento para começo de pergunta, quando tem o sentido de motivo ou razão. Agora vamos ouvir... Já em explicações ou respostas, o uso adequado é por quê. Já em explicações ou respostas, o uso adequado é por quê. É porque é separado com acento? Vou colocar a última vez para vocês de casa ouvirem. Já em explicações ou respostas, o uso adequado é por quê. Já em explicação ou resposta, é o porquê. Falaram aqui junto sem acento, vamos ver. Por que junto sem acento? Para explicação ou resposta. Deixa eu agora colocar aqui o último. E o porquê é um substantivo. E o porquê é um substantivo. É o que tem função de substantivo. Aqui falaram junto com acento. Certíssimo. Tá? Então, aqui vocês viram os usos desses porquês. Deixa eu colocar para vocês umas questõezinhas, duas questões, na verdade, que eu coloquei, para a gente praticar os porquês, porque é um dos assuntos que vai estar na prova de vocês. Deixa eu parar aqui, compartilhar de novo.
Ó, gente, eu coloquei essas duas questões, tá? A primeira é para completar com os porquês. Bia fez a prova, né? Ela tem questão lá sobre porquês. Eu não sei se é para completar assim. Eu vi que tem questões de porquês. Eu não posso dar spoiler para vocês do que como tá as questões da prova, né? Mas olhem aqui as frases. E eu quero que vocês, vamos fazer assim, eu vou ler a frase da vez e vocês no chat agora mandem privado, não mandem para todo mundo ver não, porque aí um vai ver na resposta do outro. Quem está em casa, manda no privado. Eu leio a frase e vocês escrevem qual é o porquê adequado para essa ocasião. Letra A, nós temos assim: estamos contentes porque compramos uma casa nova. Então, eu vou fazer de um por um. Letra A, qual é o porquê que melhor se encaixa aí? Estamos contentes porque compramos uma casa nova. Pedro já acertou aqui, muito bem, Pedro. Cadê o restante? Você vai explicar quais são as porquê? Muito bem, Luiz, certinho também. Porque separado, sem acento, pergunta. Tem uma tirinha de Calvin que eu adoro, que ele usa os porquês. Numa mesma conversa com o pai dele, ele usa todos os porquês e cada um em situação, na situação certinha. Só Pedro e Luiz que aprenderam a usar os porquês, porque para mim só apareceu dos dois aqui a resposta. E aí, eu vou passar para a letra B, já que o restante está aí nessa... Letra B, Mariana não veio brincar por quê? Letra B. Muito bem, Matheus. Muito bem. E aí, gente, final de frase. Qual é o porquê para final de frase? Muito bem, Luiz. Murilo, está faltando uma coisinha. Bia? Sim. Ok, Bia. Brenda também acertou, muito bem. Porque separado com acento, né? Para final de frase. Vamos para a letra C. O atleta se saiu mal na prova porque não se preparou devidamente. O atleta se saiu mal na prova porque não se preparou devidamente. Muito bem, Brenda, certíssimo. Murilo também, parabéns. Cadê o restante? Vamos praticar esses porquês. Sara, muito bem, Sara. Sim, Luiz, certíssimo. Muito bem. Matheus, tem coisa sobrando aí, Matheus. Tem coisa sobrando. Sim, Bia. Ok. Errado, hein, Sora? Desculpa aí. Não, sem problema nenhum. Certíssimo, gente. Porque junto sem acento, porque aqui ele está explicando porque a pessoa se saiu mal. Vamos para a letra D. Não sei o porquê de tanta reclamação. Certo, Luiz? Luiz está ótimo em porquês, hein? Muito bem, Brenda. Ai, não é esse, Matheus. Olha o que vem antes do espaço. Tem uma coisa antes do espaço que faz ele se tornar um substantivo. Aí, quando o porquê tem função de substantivo, ele tem uma forma só para isso. Hã? Se você falar muito alto, sim. Sim, Bia. Certíssimo. Então, aí é o porquê junto com acento. Por quê? Porque antes do meu espaço eu tenho um O, um artigo. O porquê. Então, faz ele ter função de substantivo. Vamos para a letra E. Na letra E, qual é a palavra que vai completar adequadamente aí a frase? Por que nossa sala não vai à excursão? Sim, Matheus. Certíssimo. Muito bem, Brenda. Muito bem, Luiz.
Muito bem, Bia. Porque separado sem acento para começo de frase, quando é uma pergunta direta, né? Letra F eu não vou nem fazer com vocês, porque é Ctrl+C, Ctrl+V da letra E, né? Tá aí, já dá para... Vamos para a letra G. No final do ano, muitos alunos... Acertou, Luiz. No final do ano, muitos alunos não conseguem uma boa nota porque se desinteressam das aulas. Isso, Murilo. Tem coisa sobrando, Matheus. Isso. Aí é uma o quê? Uma explicação. Não tem acento. Para explicação, o mesmo significado depois é porque junto sem acento. Vamos para a letra H. Não entendo o porquê das pessoas jogarem lixo no chão. Sim, Luiz, muito bem. Tem o mesmo sentido de o motivo. Muito bem, Matheus. Quem mais? Cadê mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não, Brenda. Ele aí tem função de substantivo. Tem coisa faltando ainda. Eu tô parecendo aquela pessoa que tá cantando bingo. Vocês já viram? É. Então, Luiz acertou. Matheus acertou, é porque junto com acento. Sempre que tiver o artigo antes, junto com acento. Letra I. O preconceito não é uma coisa boa, porque exclui as pessoas. Isso, Brenda. Muito bem, Luiz. Ó, Matheus, parabéns, Matheus. Acertou novamente. Assim vocês vão virar 10 lá na prova. A prova de vocês está muito boa, gente. Está muito boa. Muito bem, Beatriz. Eu ia falar Brenda, mas sou Beatriz. Brenda já foi. Certo, vamos para a última, letra J. Por que as pessoas não ajudam mais? Certo, Luiz. Beatriz também já acertou ali. Brenda também acertou. Murilo também. Tem coisa sobrando. Esse aí é para final. Isso, Matheus. O de cima é só para final. Mesmo se for uma pergunta, se for final, é o de cima. Se for começo, é o de baixo. Certo, gente? Porque junto, porque separado sem acento. Vamos para a última aqui. Ele pede para que você veja qual é a alternativa que tem a sequência correta para preencher essas 4 frases. Vamos lá. Essa alternativa é 11h40, né? Então, a última questão para a gente terminar a aula. Isso, Murilo. Sim, Luiz. Isso, Pedro. Estão bons, hein? Gente, ó. Muito bem, Beatriz. Eu só vou pedir para que vocês comecem a fazer a parte 2 de produção de texto. Tá? Oi? Ô, Pedro, seu microfone. Então, eu quero que vocês comecem a fazer a parte 2 do livro de produção de texto. E eu vou ver a possibilidade de colocar a realização dessa parte da parte 2 como parte para vocês na T2. Tá? Na T2. Então, comecem a fazer, eu vou dar um prazo para vocês irem fazendo. São questões bem simples, sobre petição e poemas. Aí é para se ganhar na T2, se fazer, tem que acertar. Tem que fazer tentando acertar, né? Talvez não é fazer de qualquer jeito, mas a realização vai valer parte para T2 de vocês. Tá certo, gente? Então, amanhã a gente se vê. Eu continuo com os outros assuntos que vão estar na prova de vocês, para vocês estarem super mega preparados para a avaliação dia 26/11, tá?
Então, eu vou encerrando Professora. aqui. Oi, Matheus. Só para ter certeza, aquele lá o último que você mostrou, a resposta é a letra A? Letra A. Muito bem. Letra A. A letra A e a letra C está bem parecido. Você vai encontrar a diferença. Parece que no terceiro porquê é que tem ali uma mudança, né? Mas de cara você já elimina a letra B e vai ficar só tentando encontrar na letra A e na letra C qual é o par certinho. E a letra A vocês acertaram, gente. Muito bem. Vocês são muito inteligentes. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Soro. Tchau,